Olá, bom dia. Estamos aqui, projeto 745, onde eu, Lirane Ciliano, respondo as perguntas que vocês têm sobre a auriculoterapia. De alguma forma, eu possa ajudar vocês tirando alguma dúvida. Acho que é um projeto interessante para a gente poder ter um contato e eu poder ajudar vocês aí, certo? Bom, eu tenho algumas dúvidas aqui enquanto o pessoal está entrando. Aquele que quiser entrar ao vivo comigo para tirar sua dúvida, que eu acho que é uma forma mais clara, porque daí a gente consegue interagir. Só lembrando de coloque o fone de ouvido, que daí fica mais fácil, não dá eco quando a gente conversa, tá bom? Bom dia, pessoal, bom dia. Bom, uma das perguntas que me fizeram ainda inbox era sobre órgãos, sobre a orelha relacionado à direita, à esquerda, qual orelha eu coloco os pontos, ainda existe essa dúvida. E por que essa dúvida é tão frequente? Porque muita gente aprende de formas diferentes, existem métodos diferentes de se aplicar a auriculoterapia. Um deles é a direita e esquerda, sendo homem e mulher. A princípio a gente não segue essa abordagem. Por quê? Porque eu nunca li nada a respeito que isso fizesse sentido. Alguns usam essa forma de tratar na acupuntura e trouxeram isso para a auriculoterapia. Pode ser uma maneira aí da gente estar decidindo a orelha que quer colocar. Mas a gente segue pensando que hemisfério direito e hemisfério esquerdo, estímulos, por exemplo, se eu tenho mais dominância com a minha mão esquerda ou com a minha mão direita, a tendência é que os pontos deem mais resultado. A gente percebe isso na prática, a gente vem fazendo isso há alguns anos já e a gente continua. Bom, quando eu uso uma orelha e quando eu uso outra? Direita e esquerda, então quando eu tenho órgãos que são duplos, aí sim, até no workshop de auriculoterapia eu mostrei um artigo falando sobre isso, que isso foi investigado e detectado em ressonância. A parte do órgão e a parte da orelha, um exame que eles fizeram lá. E mamas, por exemplo, direita e esquerda, uso direita e esquerda, ovário, direito e esquerdo. E alguns órgãos que estão do meu lado esquerdo e alguns órgãos que estão do meu lado direito, eu mantenho. Exemplo, quais são eles, né? Fígado e vesícula biliar, por exemplo, eu ponturo do meu lado direito. Baço e pâncreas eu ponturo do meu lado esquerdo. Ah, mas por que isso? Poxa, se eu tenho dor nas mãos, eu não respeito o lado da dor. Se eu tenho na mão direita uma dor ou na mão esquerda, né? Aliás, na direita e na esquerda. Se eu tenho essas dores, eu não ponho o ponto da mão direita e esquerda? Por que no órgão eu não respeito também o lado desse órgão? Então é mais ou menos esse o padrão e essa a ideia, tá bom? Alguém aqui querendo entrar ao vivo comigo pra gente responder a sua dúvida, o seu questionamento ao vivo, me solicita aqui a inclusão. O pessoal do Telegram, eu ponho uma palavra-chave que se eles quiserem, eles põem aqui, eu dou prioridade para eles, tá? E hashtag dúvida. Você quer entrar ao vivo para eu te responder? Isele Clerc. Excelente dia, com certeza. Bom, você colocou a dúvida aqui. Assim, ó, eu só uso rim nas duas orelhas se eu tiver com problema no rim nas duas orelhas, daí, entendeu? Por exemplo, eu tenho pedra nos rins ou uma insuficiência renal, aí eu ponho os dois porque eu quero estimular esse ponto. Se não, quando eu penso nos pontos principais, eu quero fazer a conexão entre eles. Aí eu só ponho na orelha dominante. Ele entra como ponto-chave e não como ponto de tratamento, tá? Estela colocou uma pergunta. Luana, quando tirar os pontos, o cliente tira ou a gente tira? Luana, eu oriento sempre do paciente tirar,
Por quê? Porque ele tira um dia antes de eu fazer uma nova sessão, tá? No caso de um tratamento prolongado, colocar sempre do mesmo lado não iria saturar o local? Não, Estela, eu fiz, por exemplo, já tive alguns casos que a gente teve que fazer mais tempo. Um deles foi uma paciente que tinha doença de Crohn e a gente ficou 6 meses a 8 meses em tratamento. O que eu alternava eram os estímulos, tá? Os estímulos. Agora, por exemplo, na doença de Crohn envolve o intestino grosso. Então, teve momentos que o intestino grosso, você faz isso aqui, né? Ele pega todo o teu corpo, ele pega o lado direito e esquerdo. Tinha momentos que eu estimulava só o direito, teve momentos que eu precisei estimular direito e esquerdo, tá? Então, são decisões que o paciente pode estar fazendo, né? Que eu acho também que é importante para ele poder... ele sabe que tá junto com a gente, ele quer o resultado. Essa paciente, por exemplo, eu tentava alternar muitas vezes a semente, o laser. Ela não queria fazer semente de jeito nenhum. Por quê? Porque ela sentia na agulha um resultado mais rápido. E ela queria fazer só agulha. Até o momento de eu falar, não, vamos alternar, tua orelha tá um pouco machucada, ou tá mais irritada. Às vezes também outra situação é você espaçar um pouco mais a consulta quando são tratamentos longos. Você não vai fazer toda semana. Teve momentos aí que ela tirou férias, então a gente não fez. Eu fiz, por exemplo, e deixei ela com os estímulos, tá? Então foi fazendo assim. Vamos ver o que mais, gente. Tem dúvidas aí? É muito cedo para vocês? Bom dia! Pessoal colocando aqui. Outra pergunta que me fizeram, só não vou lembrar o nome agora, que eu peguei lá no box de perguntas, foi quem faz acupuntura pode fazer auriculoterapia? Sim, tá? Sim. Alguns cursos, por exemplo, eles já tem no curso a auriculoterapia. Por exemplo, na Faculdade Brat, onde eu dou aula, na pós-graduação de acupuntura, o primeiro módulo é a auriculoterapia, tá? São 3 meses de auriculoterapia dentro da pós-graduação. Dentro da pós-graduação, o que eu acho um tempo bem bom para você estudar assim mais a fundo o aurículo, né? Para você dar os primeiros passos na auriculoterapia. Até porque passa-se 1 mês aí estudando. É uma maneira, é uma abordagem, né? A Carla colocou aqui, ó. Você ainda não falou dos fogachos em quem não tem ovário e útero. Eu falei sim, Carla. Falei ontem na live. Você não assistiu a live de ontem, hein? Eu falei que mesmo que não tenha útero e ovário, você tem que pensar no que gera esse calorão, que são os hormônios, certo? E aí, se eu não tenho o ovário, que o ovário é a minha fonte de hormônios, digamos assim, né? Onde eu tenho, tá sendo sintetizado, liberado e tudo mais, eu tenho também a hipófise. Então, eu tenho que colocar a hipófise e, ao mesmo tempo, pensar no ponto termorregulador. Lembra? Falei ontem sobre isso. A Daniela colocou lá, e a frequência é uma vez na semana? Daniela, depende, sabe? O que depende? Depende do problema do meu paciente. E também, se esse paciente é um paciente que está comigo ali sempre, que vem sempre, que é fácil ele chegar até mim, tudo isso você tem que levar em consideração, tá? Você tem que levar em consideração. Você tem que pensar assim, tem pacientes que são carentes, que estão longe, que aí você pode espaçar um pouco mais, você pode fazer, em vez de 2 sessões, você pode fazer 1 e mais 1. É uma opção de 15 dias, tá? Agora, se o paciente chegou até você para fazer um tratamento, porque ele quer buscar solução realmente, no começo o problema dele ou é agudo ou crônico, eu sempre inicio 5 sessões ou 4 sessões, uma atrás da outra, uma por semana, tá? Tiveram casos que eu usei 2 vezes na semana. Que casos são esses? Pacientes, por exemplo, que têm paralisia facial ou algum problema agora, nesse momento, que eu quero resolver imediatamente. Então, eu faço 2 vezes na semana. É possível sim, tá? É possível sim.
casos de dor muito forte, onde, por exemplo, o paciente tem uma resposta em 2 dias e daí ela para. Ontem nós tivemos um caso assim. Aí também eu posso estar chamando esse paciente para eu dar sequência no tratamento, porque é como se fosse um medicamento. Pensa, vamos dizer, no antibiótico. Por que o antibiótico você toma ou de 8 em 8 horas ou de 12 em 12, né? Agora existem alguns mais modernos, né? Um a cada 24 horas. Mas por que você toma ele de 12 em 12? Não pode tomar nem antes nem depois. Porque ele tem uma fase da medicação fazer o efeito dela. Então ele tem um pico e dele começa a cair esse pico de efeito, de proteção. Aí você entra com outro para manter o nível da ação do medicamento aqui em cima. Na auriculoterapia vai ser a mesma coisa, se você pensar. Eu faço uma sessão da auriculoterapia, aí eu consigo ter um ótimo resultado. Se eu não faço mais nada, o que vai acontecer? Esse resultado vai cair. Se ele está começando a cair, eu faço uma nova sessão, eu mantenho uma coisa chamada platô de analgesia, que é excelente para o meu paciente, tá? Eu tenho que manter esse platô de analgesia em alta, e isso aí vai dependendo do quadro de cada um. Tem casos que uma sessão eu resolvo, aí eu nem preciso fazer, às vezes, mais sessões. O torcicolo, por exemplo, que é uma coisa uma dor mais aguda, é uma intercorrência momentânea, né? Aconteceu, eu faço aurículo, passou. Perfeito, não preciso fazer outra. Agora, se eu tenho um paciente que quer parar de fumar, por exemplo, esse paciente eu tenho que trazer perto de mim. Então, eu já programo com ele 10 sessões, eu já programo toda semana, porque eu quero ele do meu lado ali, para eu estar estimulando, para eu estar alimentando nele a vontade de parar. Senão ele cai, ele não consegue manter. Ainda mais se eu pergunto para ele se ele está conseguindo manter, né, o hábito, a desistência, a vontade de largar o hábito. Porque muitos dizem, acontece qualquer coisa na vida, fala assim, que droga também, chuta o balde e recomeça. Então, a pergunta na anamnese de quantas vezes você já tentou parar de fumar é importante para você saber disso. Você sabe se você tem um paciente ali que é a primeira vez que está tentando ou já conseguiu. Você sabia que o pessoal, tem muitos professores por aí que falam sobre isso também, que é mais fácil o paciente parar de fumar, ele para de fumar, do que manter o não fumar. Eu paro de fumar, beleza, é como se fosse assim, um rompante, né? Tomei a decisão. O problema é eu manter a minha decisão. Isso muito na vida, né? Muito na vida. Deixa eu ver aqui, alguém está me solicitando para entrar comigo ao vivo e eu adoro quando eu consigo falar. Elisandra, vamos lá então. A frequência de uma semana. Podemos usar o cristal radiônico? Pode sim, pode usar o cristal radiônico, cristal normal, semente. Paciente pós-esterectomia, quais pontos? Como fica energeticamente? Franciele, não sei exatamente, acho que você não fez a pergunta completa aqui. Se você quiser entrar ao vivo comigo, eu vou entender um pouco melhor para poder te responder. Na auriculoterapia, eu não penso nas questões energéticas, tá? Eu vou pensar nisso nas questões mais relacionadas à acupuntura, tá? Na acupuntura, por exemplo, são órgãos que vão fazer falta. A gente evita, né, o máximo que puder. Por exemplo, se eu tiro uma vesícula biliar, eu tenho que lembrar que esse meridiano vai estar em estagnação. Então, eu tenho que sempre estar trabalhando o meridiano da vesícula biliar. Agora, aqui, no caso da aurículo, não. Aí eu deixo de usar o ponto da auriculoterapia, porque para mim não faz sentido. Se eu tenho órgãos e vísceras aqui e eu estou ponturando o órgão, não faz sentido eu ponturar algo que não exista, tá bom? A Renata me pergunta, gostei da pergunta, Renata, qual a diferença entre esfera de ouro e prata? Ótima pergunta. Para mim, nenhuma diferença. Por que eu digo nenhuma? Gente, pensa comigo. Vocês acham que a orelha tem o poder de reconhecer o que é ouro e o que é prata? Mas, vou a fundo nisso. Vocês acham que quando vocês compram a bolinha lá na casa de material de acupuntura, ela é ouro
ou ela é prata? Não, né? Ela é folhada a ouro e folhada a prata. E ainda, um folhado assim, né? Um banho, né? Um flash. Sinceramente, eu acho que não existe um porquê de você usar ouro e prata. Eu não uso ouro e prata. Há riscos de dar alergia ao meu paciente é muito grande. Por quê? Porque se tem já temos históricos de pacientes que têm alergia à bijuteria, por exemplo, né? Que não seja de ouro ou não seja de prata. Imagine uma bolinha. E aí você distribui em todo o pavilhão auricular. Então eu não uso ouro e prata, eu não vejo sentido em usar ouro e prata, tá? Adoro essas perguntas. É polêmico, né? Que eu sei que tem gente que ensina isso. Ontem chegou os meus 2 livros, o Atlas e o Protocolo Clínico, estou amando. Querida, muito obrigada. Obrigada pelo teu apoio, pelo teu gostar aí. Fico feliz do teu feedback. Para mim é muito importante, como autora, saber exatamente o que os livros estão ajudando e causando, né? Essa é a nossa maior busca. E vou aproveitar que você falou sobre isso. Eu estou muito triste, porque eu sei que fizeram PDF do Atlas. Do protocolo eu nem vi, espero que não. Mas é muito triste você ser autora num país que não respeita o autor. E eu tô vendo muita gente compartilhando, eu fico triste. Mas assim, eu entendo algumas pessoas, porque às vezes não tem a noção que isso é um crime. Isso é um crime contra o direito autoral. Tanto que tem gente me perguntando, quando você vai fazer o mapa? E eu tava fazendo. Eu já tenho até algumas telas prontas, mas desanimei, sabe? Desanimei porque vou fazer cópia. Então, aí você começa a pensar, sabe? Que país, né, que não respeita o autor. E sabe que isso é triste, porque o PDF de um livro que é vendido é crime e as pessoas às vezes compartilham e nem sabem. Então, eu já queria alertar vocês aqui na live que compartilhar PDF de livro que está sendo vendido é algo ilegal, tá errado. E você justificar dizendo assim, mas todo mundo está fazendo? Isso não é justificativa, porque senão todo mundo estaria roubando por aí também, né? Porque tem gente roubando, vou roubar também. Aí que a gente não consegue nunca fazer a coisa certa, né? Pensa, prospera quem faz a coisa certa, gente. Então, pensa nisso, tá? Bota ordem na sua vida, não compartilhe PDF de livro, não compartilhe, se ele está sendo vendido, não compartilhe PDF de livro. Peço encarecidamente para vocês, pode me denunciar, pode avisar, nós estamos tendo que, infelizmente, fazer a contratação de pessoas para estar investigando isso. E a pessoa que faz, vamos dizer assim, não é para mim, não é a pessoa que fez o PDF. A pessoa que está compartilhando, ela está agindo de forma ilegal e pode ser processada por isso. Não é o que a gente quer. Aí fala assim, mas o conhecimento tem que ser compartilhado. Se o conhecimento tem que ser compartilhado, faz você o livro e compartilha e dá, mas faz você, com o seu conhecimento, com os seus anos de estudos, né? Contrata aí as pessoas para fazer um livro inédito. Faz o seu e daí você vem falar comigo de compartilhar conhecimento. Você quer compartilhar conhecimento? Vai para mim, ó, nas lives todos os dias aqui no Instagram, live no YouTube, segunda, quarta. Hoje nós vamos fazer live à noite, por sinal, um assunto bem interessante que vai saber quem for para a live. E a gente está lá num canal no YouTube repleto de vídeos compartilhando conhecimento. Então, essas apologias a conhecimento também não cola comigo, não. Mas eu acho que eu agradeço muito. Eu sei que muitos aqui compraram o livro, o Atlas e o protocolo mesmo, né? E está ajudando muita gente de verdade. E isso me deixa assim muito feliz. E eu não quero parar de escrever livros, mas eu prefiro punir quem está fazendo a coisa errada, consciente, e alertar quem está fazendo a coisa errada inconsciente, porque é um PDF. Então eu estou aí nessa busca de alertar as pessoas. Se vocês puderem me ajudar nessa, eu agradeço. Professor, mesmo com agulha, o paciente pode retirar em casa? Acupuntura? Pode sim. A agulhinha semipermanente, normalmente a que a gente usa é de 1,5, ela é muito pequenininha, né? E aí ele consegue tirar porque ela tá aderida ao micropor, tá? Então, assim, eu nunca tive problema, né? Daniela, normalmente faço uma vez. Em que situação e quando usar o subcorte? Regina, boa pergunta também, Regina. Muito legal isso, né?
A Cris também está perguntando. Deixa eu responder da Cris, porque já faz uma sequência com tudo que a gente está falando sobre número de sessões, né? A gente estava falando sobre número de sessões um pouco antes, Cris, talvez você não pegou o começo, mas determinadas patologias exigem números, depende muito, né? Cada patologia vai depender muito do quadro do paciente. Mesmo, eu estava falando, deixa eu só completar a minha ideia, né? Quando eu estava falando ali do paciente que fuma, por exemplo, o paciente fuma, o que que eu tenho, né? Eu tenho um paciente, muitas vezes, que ele quer parar de fumar e que ele começou a fumar há pouco tempo. Então, esse é um caso que é muito mais fácil de eu fazer, responder, do paciente responder. Se é um paciente que já de muito tempo, é mais difícil. Eu tenho mais dificuldade de fazer esse paciente parar de fumar. Então, essas são decisões que vão mudar o número de sessões. Uma doença crônica de uma doença aguda, a resposta do meu paciente. Se eu faço um tratamento, meu paciente responde super bem, essa resposta dele também vai diminuir o número de sessões. Então, para deixar assim, para dar um norte para vocês, eu faço assim, ó. Quando o meu paciente está começando, por exemplo, quando o meu paciente vai fazer algo que está com dor, não consegue melhorar, eu proponho a ele fazer 4 sessões e a gente reavalia. Ou 5 sessões e a gente reavalia o caso. Então, vai dar 1 mês de sessão. Então, eu converso com ele assim, ó, vamos fazer 4 sessões, 5 até o ideal, né? 5 sessões, vamos fazer 5 sessões. Se você for percebendo melhor, a gente pode até ir espaçando. Tá? Se você chegar no final das 5 sessões, viu que melhorou, mas não melhorou muito, a gente faz 10. Mas eu já chego e já falo isso para ele na primeira consulta. Por quê? Porque daí ele não vai pensar que eu estou empurrando mais consulta nele para ganhar, entendeu? Porque tem paciente que pensa assim, ele é desconfiado. Ele acha que você sempre está com uma vantagem atrás, né? Que você sempre está querendo alguma coisa. E não é. Na verdade, você quer a melhora do paciente. Então, em vez de propor 10 sessões de começo, eu já proponho 5 sessões. Se você melhorar, ótimo. Se você não melhorar, se você perceber, aí a gente estende e faz mais 5. Normalmente, aí tem casos que não. Casos que, por exemplo, obesidade. Eu já proponho 10 sessões. Parar de fumar, eu já proponho 10 sessões. Por quê? Porque são mais difíceis, tá? Deixa eu ver aqui que tem alguém querendo entrar ao vivo comigo. Eu fico triste quando não tem ninguém querendo entrar ao vivo comigo. Vamos ver se dá certo dessa vez. Vamos ver se a minha convidada consegue entrar. Olá! Tá me ouvindo? Eu não estou te vendo ainda e nem te ouvindo. Vamos ver. Às vezes dá certo, às vezes o Instagram acaba não dando certo, né? Tá conectando. Enquanto a Isele, né, o Easy, tá tentando, ainda tem uma pergunta da Dani aqui também sobre tempo de tratamento, que eu acho que quando a gente pega um tema e consegue destrinchar esse tema, eu acho que é bem produtivo, né? E daí você tenta de novo para a gente ver se consegue, tá? Acho que pode ser legal. Vai lá, tenta de novo. Manda o convite aqui, eu te aceito, tá bom? Ainda sobre o tempo de tratamento, ó. No caso de sequelas de AVC, tive dificuldades porque tinha sequela na mão esquerda, olho esquerdo e boca do lado direito. Quanto tempo começam a aparecer as melhoras? Dani, depende. Às vezes, super rápido, tá? Mas você tá falando de sequela de AVC. Quer dizer, é um quadro muito mais difícil. Busca saber o todo, busca saber o quanto esse paciente melhora no conjunto. Quais as outras queixas dele, né? O quanto ele está melhorando, por exemplo, de raciocínio ou de cognitivo, ou motor, ou sono.
intestino, sabe? Casos de AVC são casos crônicos, então esses casos, às vezes, você vai precisar de 6 meses de tratamento. É que nem a doença de Crohn. Eu precisei de 6 meses de tratamento para eu equilibrar essa paciente. Então, e se você falar assim para mim, Irane, mas tudo isso, pensa, o que você vê no AVC normalmente? Qual é a recuperação de um quadro de AVC? Quanto tempo ele demora para se recuperar de um AVC? Mesmo você fazendo fisioterapia todos os dias nele. Aí você faz sessão de acupuntura ou de aurícula uma vez na semana e você quer um resultado, às vezes, rápido, ela não vai acontecer. Então, aí é diferente, tá, Dani? Aí você programa já, olha, nós temos que fazer sessão de auriculoterapia, acupuntura, o ideal, até porque é um caso bem mais grave. Se você domina a acupuntura, eu sugiro você entrar com tudo e ainda fisioterapia, laser, tudo que você tem e associar mais coisas, associar técnicas que vão melhorar o desempenho do paciente, tá? Então, pensa nele. Eu gosto de dizer assim, gente, eu penso muito se fosse alguém da minha família, minha mãe, meu pai, eu vou querer um resultado rápido, imediato. Eu não quero saber se a auriculoterapia está dando certo. Eu quero execução, eu quero resultado. Então, eu vou fazer de tudo que está ao meu alcance. Por isso, às vezes, eu tenho mais para falar da aurículo em alguns casos que eu não uso, que eu uso em conjunto, eu tenho mais dificuldade de dizer que foi a auriculoterapia, porque pode ter sido a acupuntura. A vantagem, por exemplo, que o meu aluno tem, porque ele muitas vezes só faz auriculoterapia, tá? Então tem essas vantagens e desvantagens. No AVC é um caso bem crônico, né? Então eu tenho que pensar nisso. Qual outra terapia ele teria que daria um resultado, né? Dana, vamos ver, Dana, se a gente consegue que você venha falar comigo. Poxa vida, ninguém tá conseguindo? Ó, e quantas sessões seria possível para tratar uma patologia, que era da Cris, então a gente conversou. A Carla, do calorão, Carla, já tentei hipófise, hipotálamo, glândulas endócrinas, já diminuiu bem. Quando fica sem estímulo, volta, mas volta. Volta menos, mas volta. Será que não consigo acabar com os fogachos? Eu acho que consegue sim. Já colocou o termorregulador? Foi esse ponto que eu falei ontem também. O termorregulador é um ponto que equilibra a temperatura corporal. E outro ponto que eu acho que valeria a pena você colocar é o ápice aqui, ó. Ápice do antitrago. Dana, você me chamou, não sei se foi enganado ou não, mas eu estou mandando o convite para você aí, tá? Não. Ah, tá. AVC. A Renata colocou aqui, ó. Se não tiver semente, posso usar cristal radiônico? Ou esfera de prata e ouro? Olha, esfera de prata e ouro, eu acho que você corre um risco de alergia do seu paciente. Você sabe que teve uma pessoa que estava lá na lista de transmissão do WhatsApp e ela mandou uma mensagem, né, falando: ah, Lilian, por que eu não segui a sua recomendação? Que ela fez bolinha de ouro no paciente e encheu de alergia. Só que era uma pergunta. Ela estava perguntando: olha, eu fiz auriculoterapia, o paciente estava deu alergia na orelha inteira dela. Ficou assim que não podia tocar. Aí eu pensei, pô, mas que estímulo você usou? Será que não é do micropor? Que isso é importante se perguntar, tá, gente? Aí nisso ela falou que era a bolinha de ouro. Então cuide, tá? A bolinha de ouro você tem que cuidar. Se o paciente relatar para você que ele não tem quadro alérgico, testa. Põe. Até porque você deve ter comprado, tá aí no teu estoque, você quer se desfazer. Mas evite de comprar novamente, porque realmente eu não vejo utilidade. É uma maneira aí de você estar gastando dinheiro à toa, tá? Eu não usaria. Tem um vídeo meu lá no YouTube que eu falo assim: assista esse vídeo antes de comprar material. Você quer começar na auriculoterapia para você não perder dinheiro, assista esse vídeo. E fala muito sobre que material comprar, tá? O Roger tá aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui me pedindo para entrar. Vamos ver se dá certo. Puxa vida, viu? Dana, vamos ver. A Dana não deu certo. Vamos ver se a Edna Hope Terapias. Lá, Edna. Vou adicionar você, tá?
Enquanto isso, eu respondo do Roger aqui. Para entorse de joelho colateral, além dos pontos de articulação do joelho, quais pontos posso estar pensando? Olá! Tudo bem com você? Não estou te ouvindo. Saiu. Aqui, Roger, deixa eu só achar a tua pergunta aqui. Eu te chamei, mas a minha neta... Tá tranquilo, Dani. A Beck colocou aqui, ó, hashtag dúvida. Vamos ver, Beck. Colocou hashtag dúvida, eu vou chamar para ao vivo, tá? A internet que tá ruim. É ápice da orelha, sim. Isso aí, Adriana. Deixa eu só ver que eu perdi a pergunta do Roger aqui. A Mônica perguntou, voltando então às questões das sessões, faço um intervalo de 24 horas ou de 12 horas? O ideal, gente, é até 24 horas de intervalo, tá? Se eu faço, por exemplo, eu fiz segunda de manhã no meu paciente, domingo de manhã eu peço para ele tirar tudo, ainda mais se for agulha. Aí, se for semente, 12 horas é tranquilo, né? Mas é importante, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, do Roger ele estava perguntando que pontos. Eu não gosto de falar os pontos, tá, Roger? Por quê? Porque eu acho que você tem que pensar e falar assim, Lirane, olha, eu fiz isso, isso e aquilo. O que você acha? E tal. Que daí é para mim até mais fácil. E eu fico sabendo que você tem um raciocínio lógico dentro da auriculoterapia. E também, o que acontece muitas vezes, gente, quando alguns aqui podem estar me perguntando no direct, é que agora eu já não estou conseguindo tempo para olhar o direct. Muita gente fazendo pergunta, por isso eu tô abrindo essas lives. É porque eu não tô dando conta de responder todo mundo, então eu falei, bom, pelo menos assim eu consigo interagir com a audiência, né? Interagir com vocês, poder ir mais a fundo na auriculoterapia, né? Mas pontos que não podem faltar, que nem você falou ali do ponto do joelho, perfeito. Na abordagem neurofisiológica, que é diferente, que nem da francesa e da chinesa, né? Então, eu não sei como você aprendeu, mas eu usaria pontos anti-inflamatórios. E aí eu já vou aproveitar o gancho para responder a pergunta de alguém ali também que perguntou qual a diferença do adrenal e o subcórtex. Eu uso mais para problemas agudos e o outro eu uso mais para problemas crônicos, tá? E aí eu entro com esses pontos que são anti-inflamatórios para me ajudar numa questão de joelho. Porque o joelho. Gente, a resposta é muito boa. E se o paciente tem dor muito forte, eu entro com os dois muitas vezes. Dana, vamos. Peraí. Aqui, centro estético, vamos ver. Se dá certo mais uma, vamos tentar, né? Então aí entra, ó. E aí, Vera, entra já também na tua pergunta aqui de coluna. Olá! Olá, Consegui alguém para falar comigo. Que ótimo! tudo bem? Tudo e você? Tô bem, graças a Deus. Que ótimo. Como é seu nome? Meu nome é Crislaine. Crislaine, me conte, como é que eu posso te ajudar, Cris? Então, eu tô com uma paciente que ela começou a fazer um tratamento comigo. Ela tá tendo muita inflamação no joelho. Certo. Aí eu peguei os pontos certinho, né? Os 3 pontos principais. Peguei o joelho, peguei o subcórtex. Só que eu Tá. não sei se eu peguei bem certinho o subcórtex. Ela falou que melhorou um pouco, né, do joelho, mas ela ainda sente algumas dores. O que eu posso estar ajudando nesse tratamento? Olha, Cris, você colocou o ponto de analgesia? Coloquei. Porque a analgesia tem que fazer parte. É uma pessoa idosa? É uma pessoa idosa. Então, eu já tenho mais cuidado, por exemplo, no usar o relaxamento muscular. Por quê? Porque ela precisa de força muscular e nem sempre eles têm essa força. Então, eu não usaria relaxamento muscular.
mas eu posso, Sim. já que você não teve o resultado que você gostaria, né? Diminuiu, mas foi pouco, eu usaria o adrenal associado, que era isso que a gente estava falando um pouquinho antes da gente entrar aqui. Quando eu entro com o adrenal e suprarrenal, o subcórtex, eu tento fazer potencializar esse efeito de analgesia e de inflamação, para eu poder ter ali uma resposta, sabe? Para eu poder agir mais. Por quê? Às vezes eu tenho um caso crônico que Sim. agudiza, né? Ela caiu? Não, ela não caiu. Ela veio reclamando desta dor já tem um tempo. Daí, quando ela soube que eu comecei a fazer a auriculoterapia, ela disse que já tentou de tudo, já foi no médico, tá tomando remédio, fez ressonância, e ela não tem tido melhora. Ela disse que sentiu uma melhora quando saiu da sessão, só que daí ela ainda sente muita dor. Então, essa era a minha preocupação, porque ali deve ter também uma artrite, alguma coisa nesse sentido. Não, com certeza, com certeza. A princípio, né, para ela não estar tendo resposta. Mas isso é bom você ver, ó. Você não está tendo resposta, né? Você Sim, não está tendo resposta com um tratamento normal. O bom é que já teve uma resposta com a auriculoterapia. Cabe a sim, você fazer ela perceber isso, tá? Olha que legal, né? Olha, você não tinha resposta nenhuma, de repente você está tendo com a auriculoterapia. Entende? sim. Isso é importante você mostrar para ela valorizar. Senão ela vai dizer assim, nada funciona mesmo. Entende? E ela tem que testar. Quantas sessões você já fez nela? Hoje vai ser a segunda. Hoje vai ser a segunda? Então, Hoje vai. acrescenta adrenal, acrescenta. Você pode até também conversar, falar com ela. Olha, ela tem sobrepeso? Ela tem um pouco de sobrepeso. Tudo isso você vai conversando. Olha, veja bem, você está sobrecarregando esse teu joelho também. Você tem que buscar diminuir de peso. São outras vertentes que muitas vezes as pessoas não falam, porque Sim. sobrecarrega o tornozelo, só vai sobrecarregar o joelho. A situação também dela fazer um exercício físico. Ela está na fisioterapia? Não, ela tá não é natação, na Hidroginástica. hidroginástica. Isso, ela começou a hidroginástica já tem uns 3 meses. Ah, isso é bom também, tá? Fala para ela continuar, não deixar de fazer. São dicas aí que valem a pena, tá? E daí, se ela não melhorar, Cris, eu ainda aconselho você a colocar hipotálamo, hipófise, tá? Hipófise não, desculpa. Hipotálamo e tálamo. Tálamo. O tálamo é para dor também. Ah, Mas isso então é tá. uma abordagem neurofisiológica, tá? Pensando na neurofisiologia, tá? Ah, então tá bem. Obrigada. Imagina, que bom que você gostou, tá bom? Te ajudei então? Sim, me ajudou. Muito obrigada. Então tá bom, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Ah, muito melhor assim, falando ao vivo. Gente, isso é importante, tá? Vocês conversarem com o paciente, saberem exatamente como vocês conseguem, né? Falar com ele para que ele tenha essa percepção, essa clareza, tá? Que o resultado está dando certo, que o resultado ele não estava tendo resultado com outras queixas, com outras terapias. Olá, não deu certo, Leila saiu. Vamos ver, tinha mais gente aqui querendo falar comigo ao vivo. Deixa eu ver quem que consegue. Dúvida, me chama. Deixa eu chamar também, vamos ver. Opa, olá, vamos ver. Jane, você sabe me convidar? Você sabe me chamar? Me chama, Mônica, terapeuta. Tô tentando uma pessoa, se não conseguir, eu já peço para ela. Mas você sabe que vocês conseguem me mandar solicitação, né? Vocês me solicitam aqui. Mas eu já vejo aqui, peraí, tô tentando conectar com mais alguém, pelo jeito tá demorando. Deixa eu ver essa aqui. Hashtag dúvida. Ah, é do canal do Telegram, né? Peraí, vamos ver. Vamos ver se dá certo. Jane, tô te chamando.
Essa questão, Eu gente, de fazer. Olá, cons- Jane, tudo bem? consegui. Tudo bom, Lirane? Tem dias que eu tô tentando. Que Então, ótimo que deu certo, né? uma hora chega, né? Isso aí. Eu O que escrevi que eu posso. várias vezes aí. Ah, é? É, Eu não tinha é, visto, Dani. É que às vezes as pessoas me mandam a solicitação, daí eu já vou olhando, já vou chamando, né? E às vezes mando sem eu querer. sei. Mas Pois que é. bom. É muita gente. Me conte um pouco de você, como é que você me conheceu? Bom, eu fiz no ano passado, no meio do ano passado, mais ou menos, o curso de auriculoterapia, porque eu já faço acupuntura. Aí lá na Certo, escola eu fiz o de aurículo, né? E certo. aí eu faço ambulatório. Aí no ambulatório, sempre alguém falando, Lirane, Lirane, eu falei assim, quem é essa? Aí eu quero conhecer. E aí eu me encantei, né, com o seu trabalho, porque é de se encantar mesmo. De onde você E está falando? eu moro em Belo Horizonte. Sou carioca, mas moro Ah, aqui. que legal, que legal. Então eu já venho Você, atendendo há um tempinho com aurículo, mas tentando usar o seu procedimento, né? Mas ainda tinha assim, muita dúvida. Me deparava com as dúvidas com os pontos, né? Com as localizações. Eu ficava, ai meu Deus, qual que eu uso? Qual subcórtex que eu uso? E como eu não tinha ainda a prática do seu, aí eu usava da chinesa, né? Aí agora eu comecei a usar, né? Que eu estou no seu curso, comecei a usar o seu método. Aí eu tô você com está duas. fazendo auriculoterapia de sucesso ou está fazendo ponto a ponto? Tô, não, de sucesso. Ah, que Então, legal. aí aconteceram umas coisas aqui que eu anotei para falar com você. Pode falar. Uma é com meu marido mesmo. Ele lava a cabeça todos os dias, mas ele transpira muito também na cabeça. Então o Fantástico. micropore fica grudento, horroroso, que dá nervoso realmente colocar a mão. Aí o que que eu fiz a última vez? Fiz só com agulha sistêmica. E eu vou unir até as duas dúvidas numa só, Pode porque vai fazer. facilitar. Uma dúvida foi, aí ele adorou fazer só com agulha e depois não colocar sementinha nenhuma. E aí uma dúvida é essa: eu posso fazer um tratamento só assim, com agulha sistêmica, né? Uma acupuntura, né, na orelha, e não usar Sim, semente pode. nem agulhinha semipermanente. E aí eu faria Pode sim. com que repetição? Eu posso fazer com menos tempo do que com 5 dias, com 7? Ou eu Pode, devo obedecer? você pode fazer, só que você tem que tomar, você tem que tomar cuidado só que vai incomodar, né? Vai ficar dolorida a orelha, né? Ah, O que que você pode fazer uma vez por semana da mesma maneira. Ou cinco ah, dias, porque é marido é mais fácil, né? Tá pertinho. Então, é. pode fazer. Viu que o quadro de dor tá começando? Posso aplicar também, não tem problema. Essa é uma das indicações, por exemplo, para você fazer agulha sistêmica, eletro, laser, né? Então, são É, eu tô, indicações. eu tô doida para fazer esses dois, né? Eu tô É, correndo, assistindo o curso para chegar nessa hora aí, do laser e do ah, elétrico. você é da turma 15, Jane? 15, é. Ah, que Aí, uma legal, que coisa que eu legal. quero te falar que foi muito interessante. Ele é hipertenso, mas ele toma medicamento controlado, a pressão dele está sempre controlada, está sempre 12/8, porque ele toma medicamento, né? E aí eu fiz, coloquei no ponto coração, a agulha sistêmica no ponto coração. E drenou, né? Sangrou um pouquinho. Aí, passado um Aham. tempo, eu fui medir a pressão dele, Lirane, foi para 10/8. Ele nunca teve Ah, essa pressão na vida dele. Aí olha eu só. falei assim, caramba, eu nem coloquei, não fiz Para sangria em isso. ápice, nada, porque ele não estava com pressão alta, né? Ele Aham. controla a pressão dele. Sim, Inclusive, você sempre fala, né, que não usar o ponto coração em pessoas que já são hipotensas, né? Porque sim. baixa pressão.
E eu achei interessante. Aí eu fiquei monitorando de manhã, à noite. Aí no dia seguinte foi para 11 por 7, 11 por 8. Quer dizer, permaneceu assim. Aí, engraçado que anteontem ele tomou umas 2 latinhas de cerveja. Aí foi para 13. Depois voltou novamente, abaixou. Então eu vi que assim, ela realmente Baixa, né? baixa no coração, sem precisar usar ápice. Sem precisar usar ápice. O ponto do coração é um ponto que às vezes as pessoas perguntam assim: ah, mas eu posso fazer auriculoterapia, não dá nada, não preciso acertar o ponto exatamente. Não, você precisa. Você já imaginou se a pessoa é hipotensa? E isso já aconteceu até, sabe? Já tive uma pessoa que ela disse assim: ah, eu fiz um cursinho bem básico, aprendi, parece que era meio-dia, uma coisa assim. Foi bem fraco o curso que ele fez. E daí ele falou assim: depois que 2 desmaiaram na minha mão, eu resolvi fazer um curso de verdade. Aí eu falei Pois assim, é. eu não acredito. 2 desmaiaram na sua mão? Até então, eu também não tinha noção que desmaiava o paciente. Aí eu fui perguntar, mas por que ele desmaiou? O que você fez? E ele tinha feito o ponto do coração. Quando eu falei do ponto do coração, para não usar em hipotensão, ele falou, ó, tá aí o meu erro. Então, fazendo uma ressalva agora para todo mundo aqui que está ouvindo, ponto do coração é um ponto que a gente não usa para pacientes hipotensos, porque pode acontecer exatamente isso, da pressão baixar e da gente ter um problema sério aí com o paciente, né? Então, Agora, se tem eu que não me tomar. engano, você já falou também que não é para usar em quem faz uso de medicamento, não é? Você tem que Qual é? controlar, sabe? Por quê, Jane? Olha o que aconteceu com seu marido. De repente, a pressão dele baixou, né? Se você quer ir diminuindo, ele toma um medicamento só ou toma 2 para pressão? Um só, né? Não, toma 2. Não, toma 2. Olha só, por exemplo, eu quero diminuir, ou vamos dizer, vai conversando com o médico dele para ver se consegue diminuir. Ó, nós estamos fazendo acupuntura, eu sou acupunturista, a gente conseguiu, sou auriculoterapeuta, estou diminuindo, a gente fez a aplicação de aurícula e ele diminuiu a pressão. Tem como ir diminuindo um dos medicamentos? Entende? Por quê? Porque quando diminui um dos medicamentos, já é um ganho. Né? Já é um ganho. E você está vendo isso real. Como você está ali do lado acompanhando, é outra história. Quando é paciente, Claro. você não tem esse controle. Aí o medo é que você arrisca muito fazendo Verdade. pontos para baixar a pressão do paciente sem controlar, sabe? Uhum. Verdade. Ah, que Mas você bom. pode continuar fazendo as agulhinhas aí. Que bom que está dando resultado. Fico feliz de saber, viu? Ah, então tá. Que ótimo. A minha dúvida era essa. Será que eu posso ficar fazendo só a sistêmica? Então, tranquilo, né? Pode fazer, mas assim, quando você faz. Foi uma pergunta que agora esses dias, acho que foi numa dessas lives também que me fizeram, quanto tempo perdura o resultado? Esta é uma questão, entende? Que ainda não foi estudada. Por exemplo, eu fiz o mesmo paciente ou pacientes com doenças muito parecidas ou problemas de saúde parecidos. Eu faço aqui agulha sistêmica e aqui eu faço semipermanente. Qual deles eu vou ter uma resposta que perdura por mais tempo? Entendeu? Qual deles? Porque a tendência é, o que a gente sabe, né? Falando isso neurofisiologicamente, que a acupuntura, ela tem um pico mais alto e a tendência é que ela passe mais rápido o efeito. A aurículo, como o paciente leva para casa, fica com ela, a tendência é que ela fique mais tempo, porque o paciente está ali com o estímulo, tá? Sim. Então, só isso que você vai ter que ficar atenta. Se você vê Tá. que não está tendo tanto efeito, volta. Ou alterna também, né? Alterne. Tá bom? Mas o caso dele é por causa do micropore, né? Que mela tudo. Mas é normal, tá? Isso é normal. Faz, deixa menos tempo e daí depois remove tudo, passa bastante água, sabão e às vezes o álcool 70 também ajuda a tirar, tá? Essa colinha aí. E também depende do micropore que você tá usando. Às vezes... Eu só uso da 3M. Da 3M. É. É que ele é bom, né?
Mas são as coisas aí que são os efeitos colaterais da auriculoterapia. Olha só, que toma, que minha mãe, ela teve uma trombose em dezembro e toma xarelto, né, anticoagulante. Aí eu não uso, só uso semente nela. Não posso colocar agulhinha de jeito nenhum, né? Porque se sangrar é perigoso. Vamos dizer assim, são pacientes que a gente tem um cuidado a mais, tá, Jane? É um paciente que eu tenho um cuidado a mais. Mas, assim, não existe uma contraindicação de agulha, tanto que você pode fazer a acupuntura. O que se tem na literatura é que você não faz crânio acupuntura, mas a acupuntura sistêmica normal você pode fazer, né? Então, por que não fazer na aurícula também? Só, assim, eu evito em pacientes essa situação. Se eu tenho outra alternativa, eu prefiro fazer outras alternativas para não correr risco, sabe? Mas numa situação que eu preciso usar agulha, eu posso fazer, tá? Eu posso fazer. Não é o que vai me impedir, tá? Tá. Tá bom? Então tá ótimo. Que bom ótimo. falar com Bom saber que você é minha aluna, viu? Fico feliz. Tá bom. Também tô feliz de ter falado com você. Consegui te ajudar? Muito, claro. Que ótimo. Então tá bom. Tá Até bem. mais. Tchau. Até mais. Um beijo. Um beijo. Tchau. Gente, vocês verem, né, como são os cuidados que a gente tem que ter com o paciente, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado. Pacientes com doenças crônicas, até que ponto vale a pena, né? A gente arriscar paciente oncológico, paciente diabético, pacientes que são imunodeprimidos, cuidem com as agulhas. Não é que não possa fazer, pode fazer a auriculoterapia, você deve fazer, mas a gente tem que tomar bastante cuidado em expor o paciente, tá bom? Gente, olha, eu agradeço muito o tempo de vocês aqui. Hoje à noite a gente tem live falando sobre negócio, auriculoterapia e profissão. Então, às 7 horas da noite, às 19 horas para vocês aí, não esquece, eu espero vocês. E também nós vamos fazer aí a minissérie O Ponto da Virada. Link para inscrição tá lá na bio não, tá lá no Stories. Se vocês quiserem participar da minissérie, vai ser um prazer. Nós vamos falar sobre auriculoterapia, para quem está inseguro na localização, inseguro em fazer auriculoterapia nos pacientes, não sabe direito que ponto localiza, se inscreve que a gente vai abrir aí a minissérie ponto a ponto, tá bom? Então, Bárbara, essa é a minissérie ponto a ponto. É para quem está no começo, quer dar os primeiros passos na auriculoterapia. Do auriculoterapia de sucesso, a gente não tem previsão ainda de abertura de turma. Tem uma lista de espera que está crescendo. A partir do momento que ela chegue num determinado número, a gente abre, tá bom? Gente, ó, um bom dia para vocês. Até mais.